Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 21, o versículo 22 e o versículo 23. Amém, meus irmãos? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. Essa palavra eu deixei ontem para os meus irmãos, ontem à noite, mas como estava um pouquinho assim tarde, né, meus irmãos? E meu filho estava dormindo, mas mesmo assim eu não podia deixar de gravar, né? Eu gravei em voz mais baixa, mas eu gravei, porque quando Deus manda tem que obedecer o que Deus manda, né, meus irmãos? Mas agora à tarde, meus irmãos, como meu filho está estudando, eu posso falar em voz alta, e eu vou deixar a mesma palavra de ontem, só que em voz alta, e porque a palavra de Deus também ela se renova, né, meus irmãos? E se Deus mandou ler ela de novo, porque Deus quer falar com alguém, né, meus irmãos? E agora eu vou falar mais em voz alta, né? Apocalipse, capítulo 2, o versículo 21, o versículo 22 e o versículo 23. Amém, meus irmãos? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, que diz assim: E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando comigo, com você nessa tarde, meus irmãos, é que se eu e você, meus irmãos, está na fornicação, se eu e você está no adultério, meus irmãos, que você venha sair, meus irmãos, que você venha se arrepender quanto é tempo, meus irmãos, porque nessa tarde é tarde de arrependimento para mim e para a tua vida, meus irmãos, e que você venha sair quanto Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos, porque muitas das vezes, meus irmãos, se eu e você não sair, meus irmãos, vai ser necessário Deus tocar no meu e nos teus filhos, meus irmãos, e que nessa tarde, meus irmãos, e você não venha permitir que Deus venha tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos, para que você venha se arrepender, meus irmãos, para que você venha sair do pecado, meus irmãos. Porque quando Deus quer que você se arrependa, meus irmãos, que você não quer se arrepender, meus irmãos, é necessário Deus tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos. Eu e você que somos mãe, meus irmãos, que somos pais, a gente não vai querer que Deus venha ferir nossos filhos, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, se eu e você, meus irmãos, estamos no adultério, se você está na fornicação, meus irmãos, que você se arrepende enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está dando tempo para mim você se arrepender, meus irmãos. Que você não venha permitir que Deus venha tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos. Porque se for necessário, Deus vai tocar, meus irmãos. Que é para mim você se arrepender, meus irmãos. E que você, meus irmãos, vai se arrepender enquanto é tempo, meus irmãos. Para que Deus não venha tocar, meus irmãos, no meio dos teus filhos, meus irmãos. Para que o inocente não venha pagar pelo culpado, meus irmãos. Que você venha sair, meus irmãos, da sujeira, do pecado. Porque nessa tarde Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos. E que você não venha permitir que Deus venha tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos. Porque hoje é tarde de arrependimento, meus irmãos. Que você venha se arrepender enquanto é tempo, meus irmãos. Que você venha se limpar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está de braços abertos, meus irmãos. Esperando por mim e por você, meus irmãos. Que você venha se arrepender, meus irmãos. E que você venha se arrepender, meus irmãos. Porque Deus está dando tempo, meus irmãos. Que você não venha permitir, meus irmãos, que Deus vai tocar no meio dos teus filhos, meus irmãos. Porque se for necessário, meus irmãos, Deus vai tocar, meus irmãos. Mas que você não venha deixar, meus irmãos, que Deus venha tocar no meio dos teus filhos para que você venha se arrepender, meus irmãos. Que você venha sair, meus irmãos, do pecado, do lamaçal, da sujeira antes, meus irmãos. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos. Porque é tarde de correção na minha e na tua vida, meus irmãos. É tarde, meus irmãos, de arrependimento na minha e na tua vida. E que você aproveite, meus irmãos. E Deus está dando tempo para mim você se arrepender, meus irmãos. Que você aproveite, meus irmãos. Que Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos. Porque vai chegar um tempo que eu e você vai ter mais tempo para se arrepender, não, meus irmãos. Que você não desperdice a chance que Deus está dando para mim e para você, meus irmãos. Se você estava adulterando, que você não venha adulterar mais, meus irmãos. Se você estava na fornicação, que você não venha permanecer mais na fornicação, meus irmãos. Que você venha se arrepender verdadeiramente, meus irmãos. Que Deus perdoa. Que Deus perdoa, meus irmãos. Que você não vai permitir, meus irmãos, que Deus venha tocar no meio dos seus filhos, meus irmãos. Porque se você não se arrepender, meus irmãos, Deus vai tocar, meus irmãos. Deus vai tocar, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo.
xiribidibidibidi. Ibish, xiribidibidibidi. Ibish, xiribidibidi. Ibish, xiribidibidi. Ish, xiribidibidi. Ibish, xiribidibidi. Ibish, 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 xiribidibidibidi. Ibish, 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 ibish. Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. E fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E eu creio que Deus falou com meus irmãos através dessa palavra. Amém, meus irmãos? Porque quando Deus quer falar, meus irmãos, a gente tem que fazer o que Ele manda. A irmã Tatiana, né? Eu deixei essa palavra ontem à noite, mas o Espírito Santo me incomodou para deixar hoje de novo. E se Ele me incomodou para deixar hoje de novo, porque Ele sabe por quê. Porque Ele sabe, né? Como falar comigo, com você. E eu creio que Deus falou, né? Através dessa palavra, Ele falou com quem Ele queria falar, meus irmãos. Isso até aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma boa tarde.